Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicada na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode entrar em contato conosco, solicitando qualquer esclarecimento, enviando suas reclamações, sugestões, suas perguntas, através do telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 e ainda pelo e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos uma reprise do nosso programa nos sábados às 23 horas, 11 horas da noite, e você pode encontrar os 4 últimos programas no nosso site radioriodejaneiro.am.br e no YouTube Rádio Rio de Janeiro /playlist, em que você vai encontrar todos os nossos programas gravados até o dia de hoje. Então, nós estamos à disposição, aguardando o seu contato. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 45 do livro Pão Nosso, Quando Orardes, que será lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira. Quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas, os quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai.
como nós vimos, o Emmanuel, ele aborda o Evangelho de Marcos, capítulo 11, o versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai. E é interessante porque todos nós já sabemos, né, as diversas passagens em que Jesus fala, antes de ir ao templo, antes de orar, perdoa os seus inimigos, né? Reconcilia-te com ele, de tal maneira que a gente possa chegar com o coração puro, para podermos realmente entrar em contato com a divindade. E em Marcos 11, este é um evangelho que tem 33 versículos. E na parte inicial, nós vamos encontrar aqui Marcos registrando que quando se aproximaram de Jerusalém e perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Então nós estamos vendo aqui que Jesus manda pegar um jumentinho, e é curioso dizer, né? Vai pegar uma coisa emprestada sem pedir ao dono, e logo ele pede para informar, né, que será devolvido. Então é um empréstimo rápido, não há nenhuma apropriação indébita, né? Jesus jamais faria alguma coisa errada. E aí o Marcos continua, né? Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Esta passagem registrada por Marcos, ela é muito interessante. Diversos filmes que retrataram a vida de Jesus, eles mostram exatamente essa cena. Jesus entrando em Jerusalém, aclamado pelas pessoas, pela própria multidão, né? Quantidade enorme de pessoas com os ramos. A Igreja Católica festeja esse evento como sendo o sábado, né? Ou melhor, o domingo de Ramos. Então é uma passagem muito interessante, e Jesus já previa tudo o que estava acontecendo ali, tanto é que ele fala como eles deveriam agir. Isso é muito interessante. Agora, chegando no templo, ele observa e já estava, de certa forma, tarde, querendo anoitecer, ele vai para Betânia com os 12 apóstolos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E é uma outra passagem interessante. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E aqui cabe uma meditação importante. Jesus teve fome e amaldiçoou uma árvore, uma figueira, porque não tinha frutos. Fora da época de colheita dos figos, Então, já soa esquisito isso aqui para nós, Estranho. Jesus amaldiçoar uma planta e Jesus expulsar as pessoas que estavam vendendo, comprando do templo. Eu acho que aqui o Marcos pegou pesado. Ele trabalhou aqui muito mais com as informações, na minha percepção, com respeito a todas as posições que possam surgir, todas as interpretações, mas eu acho que Jesus não precisava expulsar ninguém, derrubar nada. Isso aqui seria uma comunicação violenta. Se hoje a gente pensa em comunicação não violenta, imagina Jesus. Na sua grandeza espiritual, na sua grandeza moral, bastou ele chegar que as pessoas perceberam que estavam em erro. Não é assim que acontece? Chega uma autoridade, quem está em erro vai sair correndo, não vai ficar esperando a autoridade perguntar o que está acontecendo, tentar apurar nada. Então, na minha percepção, e eu volto a dizer, respeitando todas as interpretações, mas gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho sobre isso. Jesus não precisava derrubar nada, Jesus jamais precisaria usar de violência, mesmo que fosse para nos ensinar. Todos os momentos Jesus é calmo. Jesus, na própria versículo, ele diz, antes de orar, perdoa. Jesus é o exemplo do perdão, da benevolência. Então, eu acho que aqui o Marcos, me perdoem o meu julgamento, mas eu acho que o Marcos aqui carregou na tinta, não é? E a gente sabe que realmente os cuidados com as atividades materiais nos templos, eles são necessários, mas nós não podemos transformar o templo em espaços comerciais. E eu estou falando isso com muita tranquilidade porque há uma tendência nossa de buscar nos nossos templos de todas as religiões eventos para angariar recursos para que a gente possa tocar a obra. É lógico, isso acontece, não há problema nenhum, mas nós não podemos perder o foco. O evento para manutenção da casa espírita, por exemplo, não pode ser simplesmente um evento festivo. Ele tem que ser um evento doutrinário, ou pelo menos deverá ser um evento doutrinário, em que nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do seu evangelho, nós vamos falar da doutrina dos espíritos, e depois que nós nos saciarmos espiritualmente, aí nós vamos lá para a feira, para o almoço, o evento que for, o chá fraterno, mas é muito importante que não se perca esse espírito de que primeiro o espírito, depois a matéria. E aqui nessa passagem, eu acho que o Marcos nos deixa bem claro, De manhã, ao passarem pela figueira seca, desde as raízes, eles a encontraram totalmente seca e acharam estranho, E aí Pedro diz a Jesus: mestre, vê, a figueira, melhor dizendo, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, mais uma vez, Jesus nos mostrando que aquilo que a gente faz com fé, com certeza vai acontecer. E aqui já dá para a gente entender por que ele fez aquele comentário sobre a figueira
para nos mostrar que nós temos força e que a gente deve canalizá-la para o bem. Portanto, eu lhes digo, Jesus ainda falando, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E é curioso que hoje a física quântica ela fala exatamente isso. Quando a gente pensa, nós já plasmamos alguma coisa no futuro e que aquilo já está sendo realizado. E Jesus nos diz claramente, creiam que já o receberam, quer dizer, confia, porque você já está plasmando aquilo ali no mundo espiritual. E isso vai acontecer. E aí então ele chega na frase, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então ele está deixando claro para nós que a gente tem que ter fé, que a gente tem que perdoar para poder ter o coração puro. E aí sim nós vamos conseguir o contato direto com o nosso Pai. E é curioso também que na continuidade aqui, que Marcos registra, algumas pessoas, né, que estavam passando ali pelo templo, quando vê Jesus, né, se aproximando ali dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos líderes religiosos, e aí perguntaram a Jesus, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E Jesus respondeu, eu lhes farei uma pergunta, respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Quem era a autoridade realmente ali, não é? E aí Jesus diz, o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Pergunta simples, né? O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutem entre si e aí vem a dúvida. Se eles disserem do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram neles? Se eles disserem dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E aí a resposta óbvia. Eles disseram a Jesus, não sabemos. Então Jesus diz, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Ora, se tudo aquilo que já foi ensinado, já foi demonstrado, vocês ainda estão em dúvida, eu vou perder tempo para explicar para vocês tudo de novo, vocês não creram? Não acreditaram, não aprenderam, não escutaram, não confiam? Então, lembram-se da passagem, sai e sacode a poeira da sandália porque vai pregar no deserto, não vai ter condições de diálogo. E aí, na página de Emmanuel, ele foca exatamente na prece, em que ele diz que a sincera atitude da alma na prece não obedece a movimentos mecânicos, vulgares, coisas comuns. Então não são os nossos gestos que importam, né? Não são os ritos que importam. E o Emmanuel continua, nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos dos tempos. Ou seja, aquilo que lá no passado nós fazíamos, hoje fazemos diferente, mas nós continuamos presos em coisas materiais, em demonstração de ritos, que hoje a gente percebe com a doutrina dos espíritos totalmente desnecessários. E aqui o Emmanuel ainda nos diz, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, ele está nos dizendo aqui, o Emmanuel, claramente, que este momento de oração, ele é um momento importantíssimo, em que nós nos sintonizamos com o eterno e criador da vida infinita. Nós estamos falando com Deus. E para falar com Deus,
não precisa nada material, muito pelo contrário, é meramente coração puro e pensamento reto. E o Emmanuel ainda complementa, né? Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto. Ou seja, qual é a minha postura diante de Deus quando eu estou fazendo a minha oração? Será que eu estou fazendo aquela oração famosa da troca? Eu vou te pedir isso, você vai me dar aquilo. Se eu conseguir isso, eu vou lhe dar aquilo outro. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Quem precisa somos sempre nós. Então, nós temos que estar atento, né? Que sensação que nós estamos tendo? Qual é o sentimento que nós estamos colocando na nossa oração? Porque é indispensável, nas palavras do Emmanuel, indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e os quadros circunstanciais do caminho. Não importa onde esteja, qualquer que seja o motivo, eu tenho que ter paz interna para fazer oração, para poder realmente sintonizar com a espiritualidade superior. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, qual é a mensagem que eu estou mandando para o mundo espiritual? Tem que ser a melhor mensagem possível, aquilo que vem de dentro de nós. E o Emmanuel ainda fala, as inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam, nas convenções materiais, se comunicam através de tênues fios do desejo manifestado na oração. É por isso que a oração ela chega muito longe. Ela chega naquele nosso ente querido que está muito longe de nós, em outro estado, em outro país. Ela chega naquele nosso irmão que já está no plano espiritual, muitas vezes numa zona umbralina, numa zona difícil, mas esse nosso apelo, essa nossa oração consciente, essa nossa oração de coração, ela chega exatamente onde ela precisa chegar. Então, nós temos essa força, temos que saber direcioná-la. E o Emmanuel ainda diz, devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Mensagem, apelo, intenção, projeto e ansiedade que procuram um objetivo adequado. Ou seja, buscar nobreza naqueles nossos sentimentos que nós estamos emitindo. E quando pedirmos, também pedirmos coisas nobres, não pedir coisas banais. Faz parte, né, do nosso aprendizado. Então, o Emmanuel, ele ainda diz, é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Então, na oração, a gente tem que se desvincular do mal. Temos que focar exclusivamente no bem, naquilo de melhor que nós temos e aquilo de melhor que nós estamos sempre buscando no nosso aperfeiçoamento. E o Emmanuel conclui, é por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, que somos nós, lançou este expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo no Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Então nós sabemos que a nossa prece, a nossa oração, ela deve ser para louvar, pedir e agradecer. E Jesus está nos colocando aqui de uma maneira muito clara, e o Emmanuel faz o comentário que nós temos que primeiro perdoar, para depois entrarmos em oração e colocarmos o que nós temos de melhor para poder encaminhar para a espiritualidade superior e aos nossos irmãos em humanidade. Então, é um programa de amor que nós precisamos desenvolver. Meus irmãos, que a gente possa orar cada vez com mais amor, com mais vontade de acertar e perdoando sempre, como nos ensina Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.